E hoje ela vai tratar, como eu já falei anteriormente com vocês, da parte 1 do nosso livro Guerra de Palavras. E o tema da palestra... Ela vai falar. É um mistério com esse negócio da lista. Boa tarde. Gente, tem muita visitante, coisa boa. Estou muito feliz em ver tanta gente nova aqui. A gente vai falar sobre a primeira parte, e eu tinha pedido para colocar um título na arte, que depois me arrependi, mas tudo bem, são só palavras, né? O título que ficou na arte foi que as palavras revelam a sua alma. Só que, isso é verdade, não deixa de ser verdade, viu? Mas conforme eu fui preparando o estudo, foi percebendo que tem muito mais conteúdo. Então são quatro capítulos que a gente vai tentar abordar aqui de uma forma bem rapidamente. E aí depois a gente vai ter um momento de discussão. Então, para ser coerente com o tema, né, de palavras, nós mulheres gostamos de gastar nossas palavras em conversa, então vocês vão ter momentos de conversa logo em seguida para poder discutir a respeito de estudos de caso. Ou seja, vocês vão poder dar pitaco sobre casos fictícios, viu? Não é para dar pitaco na vida dos outros. Então, se casos fictícios, vocês vão receber. E esse livro, Guerra de Palavras, a gente queria ter aqui para vender, para vocês poderem ter e poderem acompanhar e ler, mas infelizmente, desde que vocês procurarem, vão perceber que não está mais impresso, não estou mais imprimindo. Então, quem tem, ótimo, quem não tem, às vezes eu fico em dúvida, não sei se será que realmente é pecado, então tirar foto e mandar internet, porque não tem. Então, eu vou conversar com o pastor, ver se a gente consegue, né, absolvição, nesse caso, perdão, para poder passar algum tipo de conteúdo para as irmãs poderem acompanhar, porque o livro é muito bom. E esse ano, o tema aqui da nossa igreja vai ser de relacionamentos. Consequentemente, fez muito sentido a gente falar a respeito de falar, né, de palavras, daquilo que torna relacionamentos possíveis, que são justamente as nossas conversas, a comunicação que rola entre a gente. E eu quero saber aqui entre vocês, eu só queria pedir desculpas de antemão. Vocês sabem que eu estou com um bebezinho de 2 meses e meio em casa, e significa que eu estou tendo em média de umas 4 horas de sono por noite quebradas. Então, se eu parar um pouquinho e ficar olhando vagamente pro nada, tentando lembrar onde eu parei, vocês não estranham não, viu, irmãs? Porque não é doença, é sono mesmo. Ó, tá vendo? Já começou. Eu esqueci onde eu estava. Eu queria saber quantas de vocês já passaram pela experiência muito desagradável de repente, um relacionamento com o marido, com o namorado, com uma amiga, outra situação, que vocês talvez mandaram uma mensagem de texto gigantesco, passaram meia hora escrevendo, pensaram muito antes de mandar. Tem gente que está sorrindo, já sabe que eu estou rala. Pensou muito, ficou nervosa ao apertar o botão enviar. E aí a pessoa responde como? Já ou a pessoa fala ok. Qual é a sensação? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Quem não sabe o que é isso? Vocês nunca tiveram uma situação aqui que vocês abriram o coração, falaram e a pessoa simplesmente não respondeu à altura que vocês estavam esperando? Não, né? Tá bom. Então, vamos pensar em outra situação em que vocês falaram, vocês estavam na correria no dia a dia, resolvendo um monte de coisa, e de repente, no final do dia, você vai conversando com as pessoas, no final do dia, alguém manda mensagem que está chateado porque você falou de forma grosseira, ou porque entendeu errado uma coisa que você falou, e você nem percebeu que você falou errado, a pessoa interpretou errado. Quem já se encontrou na situação em que a pessoa interpretou errado o que você falou, porque você falou às pressas? Fica, tá, né? Não? Tu tá aqui, irmã. Depois tem que contar a tua história, viu? Deus abençoe. Todas nós temos situações das mais
especiais e diferentes que envolvem comunicação, que envolvem palavras. E eu vou dizer que as palavras têm um peso na nossa vida que a gente muitas vezes não percebe, não leva a sério. Eu estava vindo aqui, por aqui, pensando como Deus foi maravilhoso em nos dar essa ferramenta, e muitas vezes a gente não dá valor à possibilidade da gente conversar umas com as outras. Quem aqui já assistiu aquele filme Um Lugar Silencioso? Não é de terror, né? Não, vocês não gostam, não. Tem monstro, mas é legal. Exatamente. O filme é o seguinte, para quem não assistiu, aí talvez vocês se interessem, tá? E tem uma invasão alienígena. Só que os monstros, eles seguiam por meio de sons. Então, todo mundo que falar, soltar um pio, o monstro vai lá e ataca. A gente já morreria na hora, né? Saberia do problema e não ia se aguentar. Ia sair correndo gritando. E o filme inteiro se trata, os filmes, né? Porque são três? São três. Como é que eles conseguem fazer 3 filmes silenciosos, né? Vocês verem como é complexo. Os monstros, eles vão atacar se você fizer um barulho. Então, você já imagina então que as conversas são muito reduzidas, mas as pessoas dão um jeito de conversar. Se fosse só um filme com animais, não teria problema, porque os animais não precisam conversar entre si. Mas as pessoas, elas ficam tentando encontrar jeito. Então tem o primeiro filme que é com Libras, né? Não, Libras não, é com linguagem de sinais. Tem outro filme que eles vão usar por escrito, mas eles precisam se comunicar de um jeito. E é um filme que mostra como é que seria o mundo se nós tivéssemos esse impedimento de conversarmos uns com os outros, se nós tivéssemos que viver em silêncio. E a gente vai percebendo ao longo do tempo como é valioso isso que Deus nos deu, a capacidade de nós conversarmos, de nós falarmos, de nós trocarmos palavras umas com as outras. E tudo que nós fazemos aqui no mundo depende de palavras. Eu vou perguntar aleatoriamente aqui, com quem vocês mais conversam ao longo do dia? Cláudia, com quem vocês mais conversam ao longo do dia? No trabalho? Conversa com as pessoas? Alguém mais quer falar? Alguém que passa mais tempo conversando? Luana, tu conversa com quem mais ao longo do dia? Atualmente, acho que com ele, Com o seu marido? Pronto. Alguém mais tem uma outra resposta? Eu converso com meus filhos todos os dias. Com os filhos? Com meu filho de 3 anos. De 3 anos? Com ninguém? Ah, mas isso não é verdade. Porque a pessoa com quem vocês conversem mais é consigo mesmos. Vocês passam o dia. Aí você lembra que eu não sou louca. Eu sei, eu sei que não é. É porque você não fala em voz alta, né? Mas se vocês falassem em voz alta, vocês perceberiam que vocês passam o dia inteiro dialogando, se chama de diálogo interno. E a gente vê isso, ó, eu só estou errado. A gente vê isso até mesmo nos Salmos, em que o salmista conversa com a própria alma. Não é mesmo? Ele tenta convencer a própria alma. Então nós passamos o dia inteiro trocando palavras, nem que seja do modo mesmos. O dia inteiro. Então as palavras são significativas, elas são importantes e elas são poderosas. Elas são tão poderosas que elas podem evitar guerra, como podem trazer a paz também. Então, não sei quantos de vocês estão acompanhando situações políticas, por exemplo, chegou agora o presidente Trump, e por mais que, né, tem gente que odeia, tem gente que gosta, mas uma coisa que a gente não pode negar é que ele é um excelentíssimo dialogador. Ele é muito bom em sentar e conversar. Tanto é que ele conseguiu certa esperança de paz em meio de guerra, simplesmente porque ele abriu a mesa para poder conversar. Então, líderes, presidentes, reis que sabem como usar o poder da palavra, eles são capazes de direcionar o rumo de nações. Esse é o tamanho do poder da palavra que Deus nos deu. Então, a palavra não é simplesmente, quando eu falo a palavra, eu estou falando de linguagem, tá bom, irmãos? Porque é mais bonito falar. Quando nós falamos de palavra, nós não estamos falando de algo que está sem contexto. Porque a gente não consegue simplesmente falar e essas palavras saírem na nossa boca sem que elas tenham origem, sem que elas tenham propósito. Todo mundo aqui
já estudou redação, já estudou, né, a respeito de comunicação, talvez na faculdade, talvez na escola, e sabe que uma mensagem, ela tem uma origem, tem um objetivo e tem a pessoa que vai receber essa comunicação, que vai interpretar como ela quiser, ou como é para ser interpretada. Então, a linguagem, ela tem um propósito e ela tem origem, e a origem não é conosco. A origem é justamente com Deus. Lá no Jardim do Éden, e eu acho isso muito curioso, no Jardim do Éden vocês perceberam que Deus criou tudo por meio da palavra. Tudo ele falou. Agora, ele não usou uma varinha mágica. Ele não foi um poder externo a ele, que ele manipulou e usou palavras mágicas para poder criar as coisas. A palavra dele era o próprio poder. Então ele falava luz e a luz aparecia. Ele falava água e a água ia para cá, ia para lá. Falou plantas, as plantas surgiam. Bastava Deus falar, basta Deus falar que as coisas acontecem. Não há nada entre ele e a palavra dele que o separe disso, porque a palavra dele é a verdade, é o poder dele. E isso ele passou então para nós, quando ele nos criou. E a primeira palavra que o ser humano ouviu, não foi nem a palavra, Adão não ouviu primeiro a palavra de Eva. Isso é maravilhoso, né? Se tivesse sido criado, a primeira palavra que ele ouviu foi da esposa dele. Mas não. Mais maravilhoso que isso foi que ele ouviu em primeiro lugar as palavras do próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. Imagina, você acordar do nada, tem um mundo novo na tua frente e você pode, em primeiro lugar, dialogar com o Criador dos céus e da terra. E não um diálogo normal. Eu sei que muitas vezes a gente conversa com as pessoas e tentamos entender o que a pessoa está falando, né? Eu não sei quanto tempo demora para a gente se sentir próximo o suficiente de uma pessoa conhecida, que a gente acabou de conhecer. Quanto tempo demora para a gente finalmente achar, não, eu posso ser eu mesma, posso ser autêntica, eu conheço essa pessoa. Demora muitas vezes muito tempo. Mas com Deus, Ele é, quando Ele fala, Ele é Ele mesmo. Não há sombra de dúvida, não há sombra de mentira, não há sombra de engano na palavra dele. Então, quando ele fala conosco, ele fala diretamente e nós conhecemos a ele diretamente da boca dele. Então, as primeiras palavras que o ser humano ouviu não foram palavras de outro humano, mas do próprio Deus. E Deus decidiu então comunicar-se conosco. Eu estou com o Teodoro em casa e tem uma hora que cansa falar, né? Cansa falar com as crianças, cansa explicar dever de casa, cansa conversar com todo mundo. Tem hora que eu quero simplesmente parar. E às vezes eu sento com o Teodoro e eu olho para a cara dele e eu penso assim, agora eu vou poder descansar. Mas não, ele começa a conversar comigo. Eu digo, Aí o que eu preciso fazer? Preciso responder, preciso falar. Só que ele não vai entender se eu começar a abrir meu coração para ele desabafar a respeito da vida. Eu posso até fazer isso, né? Aproveitar que não está entendendo nada. Mas ele não vai entender. O que eu preciso fazer para que eu consiga me comunicar com ele? Uma criança de 1 ano, uma criança de 2 anos. Eu preciso fazer o quê? Simplificar. Simplificar as minhas palavras. Tentar me fazer ser entendida pelos meus filhos pequenos de alguma forma ou outra. Por enquanto é o lugar. Por enquanto é através de caretas, imitando, mas aos poucos nós vamos falando, isso aqui é um copo, isso aqui é um papel, isso aqui é o sol, isso aqui é o carro, isso aqui é uma banana, e aí vão aparecendo as primeiras palavras. Por quê? Porque nós vamos baixando, entre aspas, um nível para chegarmos à altura deles, foi o que Deus fez para conosco. A comunicação não surgiu com a humanidade. As palavras não surgiram com a humanidade, elas surgiram antes. E é o que nós observamos lá em Gênesis, que o Senhor Deus ele conversou consigo mesmo, a Trindade, antes de criar o homem. Façamos o homem em imagem e semelhança a nós. E aí depois, para não deixar a mulher do lado de fora, ele também conversou consigo mesmo e falou o quê? Não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora idônea. Então, a linguagem, ela antecipa a nossa criação. Ela está lá antes.
E Deus, portanto, para falar conosco, Ele diminuiu a conversa, como se nós fôssemos pequenas crianças para Ele. E é isso que é a palavra, é isso que é a Bíblia. É o nosso Deus Todo-Poderoso, com toda a sabedoria dos céus e da terra, conversando com nós, no nosso nível de criança. A ponto de que Ele precisa fazer ilustrações. Ele ilustra através do casamento, Ele ilustra o amor dele para conosco. Ele conta histórias através de parábolas. Então Ele usa descrições, Ele fala a respeito de uma fortaleza de pedra, Ele usa palavras para descrever como Ele é, como é o amor dele para conosco, que nós podemos nos abrigar debaixo das asas dele. São tudo palavras, palavras que vão levantando imagens na nossa mente. E Ele não faz isso porque Ele precisa, Ele faz isso porque Ele quer que nós o conheçamos. Então, o primeiro ponto aí, então, o propósito da linguagem é para que nós possamos conhecer a Deus, é para que Deus possa se revelar para conosco. E Ele revela o seu caráter, Ele revela a sua glória, Ele revela o seu propósito, o seu plano, Ele revela as suas promessas para conosco. E Ele não apenas fez isso com Adão e Eva, Ele aproveitou e registrou tudo isso também. O que é incrível é que a gente não leva a sério o peso, muitas vezes, que é a palavra de Deus. É o nosso Senhor que decidiu registrar de uma forma visível para que nós possamos compreender mais a respeito dele. É o Gugu Dadá dele para conosco. Ele gira simplificando para que nós possamos conhecer mais a Ele e nos relacionar com Ele. Então, o propósito da linguagem lá, que Deus nos deu essa ferramenta, esse instrumento, é justamente para nós podermos nos relacionar. Então, tem o relacionamento e também tem o conhecimento. Nós usamos a linguagem para entender o mundo ao nosso redor. E é isso que são histórias, né? A gente conta a história a hora toda. Vocês gostam de filme de cinema aqui? Por favor, digam que sim. Cinema, filmes são nada mais do que uma tentativa de interpretar o mundo ao nosso redor. Recentemente a gente esteve assistindo muitos filmes de super-herói lá em casa, as crianças estão adorando. Então, o mais recente foi Homem-Aranha. E toda vez que a gente assiste um filme de super-herói, as crianças comentam como, né, a história é contada através dos nós. Elas falam: nossa mãe, como essa história é parecida com a história de Jesus. É como a história é parecida com a história, ele está se entregando, ele está se sacrificando, mãe. Parece a história de Jesus. Parece a história de Jesus. E tudo que nós vemos ao nosso redor, nós explicamos a nós mesmos através de histórias, de narrativas. Se eu perguntar para você, Mari, se eu perguntar para você, Camila, quem você é? O que você contaria? Você provavelmente contaria uma narrativa da sua história, né? Eu nasci em tal lugar, eu fui para tal lugar, eu cresci aqui, minha mãe, ela era assim, meu pai era assim, aí eu cresci, eu conheci fulano, casei, e hoje, né? Contar uma história, e tudo isso é necessário palavras. Então, nós tentamos entender o mundo ao nosso redor através de palavras. Deus, então, é o motivo pelo qual nós falamos. Portanto, as nossas palavras pertencem a Ele. As nossas palavras pertencem a Ele. Eu aqui, acabada de sono, tentando fazer uma palestra para fazer sentido aqui para vocês, essas palavras pertencem a Ele. Por mais diminutos que pareçam, muitas vezes, as palavras que você troca com seu marido de manhã pertencem ao Senhor. As palavras que você troca, até mesmo consigo mesmo, Paulo, quando você passa o dia sozinho, pertencem ao Senhor. As palavras que você troca com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com a pessoa que você vê no ônibus, essas palavras pertencem ao Senhor, porque do Senhor veio esse dom maravilhoso para você falar. E não apenas para falar de qualquer jeito, mas para poder se relacionar e para poder conhecer e fazer sentido no mundo ao seu redor. E aí, temos um problema. Como já sabemos, porque conhecemos bem a narrativa, né? A narrativa
é aquela que tem o começo, tem a tragédia, aí tem o arco da redenção e tem finalmente o final. E qual é a tragédia que acontece aqui? Entra outra pessoa para falar. Que é curioso, né? Como é que Satanás interrompeu lá o Felizes para Sempre? Ele interrompeu por meio de palavras. Ele não forçou Eva, ele não botou, ele não nem fez um, né? Ele poderia, ele é uma cobra, poderia ameaçar com o veneno dele. Mas ele usou palavras, ele usou narrativas, ele usou distorções. E lá no Jardim do Éden, justamente em Gênesis 3, pela primeira vez, as palavras foram usadas para desafiar a autoridade de Deus. A manipulação e a rebeldia nas palavras. Não sei se vocês perceberam, mas a gente não vê Adão e Eva falando em momento nenhum antes da queda. Não vê. A primeira vez que a gente vê alguém falando é Adão dizendo que estava com medo, né? Eu entendo isso, e eu não estou dizendo que é fato, mas eu entendo isso como sendo uma forma de enfatizar o contraste entre Deus falando e Satanás falando. Deus criando a nossa linguagem para nós podermos abençoar uns aos outros, nos relacionarmos e conhecermos o mundo ao nosso redor. Deus falando para o homem dar nome às coisas, dar uma palavra para dar significado às coisas ao seu redor. E então vem intervindo Satanás justamente para distorcer a linguagem. E qual é a primeira coisa que acontece? Satanás chega lá e já começa, através das palavras, a desafiar a autoridade do Senhor. Vocês já falaram para alguém, ou já ouviram alguém falar para você, ele não precisa saber? Vocês já questionaram se de fato seu pai, seu chefe, seu marido, será que ele realmente quis dizer isso? E tentou distorcer as palavras de quem tivesse autoridade sobre você, para que você pudesse fazer o que você queria? Eu tenho os meus 3 pequenos em casa e eles são pecadores hoje. Então a gente tem problema de fala. Especialmente quando eu falo, né, que é a hora de desligar a TV, arrumar o quarto, se preparar para dormir. Aí eles se fingem de surdos. Mas se eu falar, vamos tomar sorvete, magicamente, todo mundo ouve. Então eu faço esse teste de vez em quando, né? Eu primeiro falo, estou pensando em comer sorvete. Aí percebo que eles estão ouvindo, aí eu falo, eu dou a ordem que não tem desculpa para ignorar. Mas a gente escolhe muitas vezes a palavra que a gente vai ouvir. A gente escolhe aquilo que a gente vai levar a sério. A gente escolhe, seleciona as partes da palavra de Deus. Não é mesmo? Essa parte aqui é muito difícil, né? É fácil amar o meu amigo, é difícil amar o meu inimigo. Portanto, né, Deus não, acho que não está falando, né? Acho que o peso desse mandamento é menor do que o peso desse aqui. Nós vamos escolhendo aí o que nós vamos de fato dar importância, as palavras que nós vamos prezar pela importância. Então isso entrou com a rebeldia que Satanás introduziu lá, justamente desafiando a autoridade de Deus. E não apenas isso. Lá no Jardim do Éden foi a primeira vez em que a vida foi interpretada diferentemente de Deus. Muitas vezes o problema de comunicação que nós temos umas com as outras, nas famílias e em todos os problemas que nós temos nos relacionamentos, não é uma questão de fatos, mas é uma questão de interpretação de fatos. Então as narrativas que nós contamos a nós mesmas são erradas. Eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo, porque sempre é relevante. Eu gosto muito de café. E, né, na correria, lá em casa, eu gosto de sentar, fazer um cafezinho, sentar para relaxar, porque, né, senão a gente fica assim, doida, cansada, exausta. Só que os meus filhos, eles não têm isso na narrativa deles, né? Na narrativa deles, eles são os personagens principais e o mundo gira ao redor deles. E na minha narrativa, eu sou o personagem principal e o mundo gira ao meu redor. Portanto, quando eu sento para tomar um café, né, a trilha sonora
vai de acordo com a minha narrativa, a minha história, aquilo que eu estou querendo. E quando então começam a berrar, mãe, ela puxou meu cabelo, o que as palavras vão revelar ao meu respeito, né? A respeito daquilo que eu quero. Eu estou interpretando aquilo não como eles tendo um problema e precisando ser pastoreados, eu estou interpretando, na verdade, aquele fato como sendo uma ousadia de interromper o meu silêncio. Como ousa, né? Acabar com a minha trilha sonora. Estava aqui, né? No auge do relaxamento e ver você aqui com seus problemas me perturbar no meu cafezinho merecido. Então, nós interpretamos os fatos ao nosso redor de forma errada muitas vezes. Nós ouvimos o que as outras pessoas falam de uma forma errada muitas vezes, não é? Não sei quantos de vocês, tenho certeza que todo mundo aqui já passou pela experiência de ouvir alguém comentar alguma coisa para você. Aí você fica com medo de perguntar mais a respeito, mas você passa o resto da semana com aquela pulga atrás da orelha. O que será que aquela pessoa quer dizer? Eu acho que a pessoa tá, né, não gosta de mim não. Eu acho que ela tem uma coisa para mim. Aí você fica especulando, né? Aí fica tecendo uma narrativa. No final das contas, a pessoa não está nem pensando a respeito daquilo. Foi uma coisa que escapou, que era justamente o contrário. Mas nós interpretamos errado. E foi isso que Satanás fez lá também. Ele distorceu. Ele perguntou, será que foi isso mesmo que Deus quis dizer? Será que na verdade Ele não está querendo evitar que vocês se tornem tão poderosos quanto Ele? Lá no Jardim do Éden também foi a primeira vez em que as palavras, ao invés de serem perfeitas, puras e verdadeiras, se tornaram mentirosas. Então, nem sempre nosso problema é uma questão de mera rebeldia, entre aspas, mera rebeldia. Nem sempre é uma questão de interpretação errada. Às vezes a gente mente mesmo descaradamente, sabendo que é mentira. Às vezes nós nos damos o trabalho de nos convencermos com palavras de uma mentira para que nós possamos viver a vida que a gente quer. Nós fazemos do outro vilão, nós interpretamos como a gente quer, é uma mentira, a gente sabe, mas a gente aceita aquela mentira porque ela nos permite viver como nós queremos, ela nos permite buscar vingança, ela nos permite viver de vítima, ela nos permite viver de forma que seja contrária à palavra de Deus, mas porque nós aceitamos uma mentira. E aí, finalmente, além da rebeldia, interpretação e mentira, entrou pela primeira vez lá as contendas e acusações. As palavras que antes eram para abençoar, proteger, cuidar, de repente tem um marido dizendo foi ela. Foi ela, foi você. Ah, eu não estaria tão gordo se você não fosse tão boa cozinheira. Né? Culpa é tua, que fica cozinhando. Eu sou culpada desse pecado. Meu marido, antes dele viajar, ele comprou um pudim de leite para mim. E eu estou tentando perder peso. E ninguém mais em casa come pudim de leite. Só eu. Só eu. E a Samanta. Mas Samanta come feito passarinho. Não, Samanta não. É João. João come, mas assim, não come muito. Então, ele basicamente me deu um pudim de leite inteiro. Eu comi no dia. Meu marido foi embora, né, gente? Com 4 crianças em casa, o pudim era meu conforto. Foi pecado. Aí o que eu falei pra ele? Se você não tivesse me amado tanto, me dado um pudim de leite inteiro, eu não estaria com 2 quilos a mais hoje. A culpa é tua. Eu falo isso em tom de brincadeira, mas a gente faz isso direto. A gente usa as nossas palavras, muitas vezes a maior parte das nossas conversas com pessoas que estão mais próximas a nós, porque a gente faz isso com os outros, né? Nas conversas, tranquilas aqui. Isso acontece com quem vive mais próximo da gente. A gente faz o quê? Fica procurando culpa. A culpa é tua, a culpa é tua. Se você tivesse feito isso, se você tivesse feito aquilo, aí eu não estaria assim. Ah, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Ah, mas você entendeu errado. Ah. Isso começou lá no Jardim do Éden. As palavras que foram feitas para nós nos relacionarmos e abençoarmos uns aos outros se tornaram então um meio para acusar. Então, até que quando a gente vai, a gente procura, né,
Como se comunicar melhor. Aparece um monte de livro online. Não sei se vocês já pesquisaram, fiz a pesquisa hoje. Comunicação, livros, um monte de livro explicando como você pode aprender a se expressar melhor, ser mais aberto quanto às suas necessidades, né? O que você precisa, ser mais claro, né? Para que não haja conflito. O problema é que esse não é o nosso problema. Esse não é o nosso maior problema. A gente pode até conseguir encontrar de forma perfeita. E eu vou dizer, viu, os meus filhos, modéstia à parte, eles são muito educados com vocês. Porque em casa, eles são feras uns com os outros. As palavras gentis que eles falam, obrigada, bom dia, por favor, aqui em casa não existe. E eles não podem dizer que eles não sabem usar. Eles sabem usar muito bem as palavras deles para conseguir o que eles querem. Vocês sabem usar as palavras para conseguir o que vocês querem. O problema é que o buraco é bem mais embaixo. Então, os nossos problemas, eles vão muito além. A gente pode resolver, pode facilitar, pode sim, a comunicação. A gente aprender como, né, entre aspas, manipular as palavras para poder melhor conseguir o que nós queremos. Porque não é esse o alvo principal. Muitas vezes, quando a gente compra um livro desse, o que a gente está querendo? Eu quero que o meu marido mude. Eu quero que ele me ouça. E eu quero que ele me ouça toda vez que eu falo. E eu quero que ele pare de fazer isso. E eu quero saber como é que eu falo para ele. Qual é a palavra mágica para eu fazer assim, ó. E ele se dobrar. E ele lavar a louça toda noite. Às vezes eu tenho que ficar pedindo. A gente não gosta de ficar pedindo, né? A gente tem aqueles ensinam por conta própria. Aqui que eles falam pra gente. A gente não consegue ler mente, né? Não consigo saber o que você quer se você não falar. Mas isso é para outra palestra de casamento. Não é para agora. Então nós queremos fazer com que as nossas vontades sejam feitas, os nossos desejos sejam cumpridos, e por isso muitas vezes queremos saber como usar as palavras para conseguir isso. Tem também técnicas de psicologia, né, de poder manipular pessoas de uma forma, que palavras usar, até mesmo os algoritmos no Instagram, eles trabalham muito com palavras. Determinadas palavras, elas têm maior alcance, outras palavras, elas são bloqueadas. Então, você saber manusear as palavras vai te dar muita vantagem nesse mundo. Mas, novamente, não é o nosso maior problema, não é de fato o que está dando o problema da guerra das palavras. Se de fato o problema fosse apenas saber falar, Jesus não precisaria ter vindo. Ele não precisaria ter sido encarnado. Eu queria abrir rapidamente com vocês lá em João 1. João 1, verso 1 a 5. Que diz o seguinte: no princípio era verbo. Só aí a gente já percebe a extensão do problema. Porque se o verbo precisa ouvir e o nome dele é verbo, então tem alguma coisa que ele precisa resolver na nossa comunicação. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez, que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus veio como a palavra encarnada, como o verbo encarnado. Esse é o peso da comunicação, esse é o peso da palavra. Ele é a verdade, ele é o verbo, e ele veio, portanto, para resolver o nosso problema, que é muito mais do que apenas saber falar. Porque se fosse apenas um problema de má comunicação, ele poderia ter aberto as nuvens e falado assim: oh, fala assim, 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 está resolvido. Como eu falo para os meus filhos, às vezes achando que vai resolver, né? Ó, peça desculpa, peça desculpa, resolvido. Resolve alguma coisa? Bom, o que a gente precisa fazer? Tratar o coração.
Então Jesus, ele veio e ele não apenas apareceu aqui e viveu entre nós, ele falou como nós. Agora vocês imaginam, Deus Todo-Poderoso, que por toda a eternidade havia conversado com o Pai e o Espírito Santo, né, com uma unidade, ter se feito carne e agora está orando em palavras humanas com o Pai. Ele diminuiu a sua linguagem e nos ensinou a orar em palavras humanas. Então ele falou como nós, ele se humilhou, ele falou a nós, ele se relacionou conosco, ele falou por nós, ele fala por nós, ele é nosso intercessor e ele fala para nós podermos aprender com ele. Nós vemos através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo como é que nós devemos usar as nossas palavras. Mas o ponto não é esse. O ponto é que com a vinda de Cristo, Deus nos deu armas então para vencer a guerra de palavras. Eu sei que tem situações na vida em que muitas vezes a gente não quer mais falar. Tem horas que a gente fala, não, agora essa não adianta mais conversar. Quem aqui já passou por uma situação em que já pensou assim, não adianta mais de falar, o que mais eu vou falar? Não vai fazer diferença? A pessoa não ouve, eu já tentei isso, já tentei aquilo, já repeti várias vezes, não tem mudança nenhuma, não tem resolução. Aí a próxima vez que aparece, qual é a nossa reação? A gente simplesmente fica quieta. Mas por causa de Jesus Cristo, nós podemos ter esperança na nossa comunicação. Nós podemos ter certeza de que se usarmos as palavras como Deus deseja, nós vamos vencer a guerra. Pode ser que não seja de um jeito que a gente acha. Às vezes nós queremos uma resolução tal, a gente quer que a pessoa mude, a gente quer que a solução seja resolvida de tal e tal forma, e estamos usando as nossas palavras para tentar chegar naquele objetivo. Mas quando nós abrimos mão e nós temos a esperança de que, se nós obedecermos a Jesus e usarmos as palavras para glorificar a Ele, acima de tudo, glorificar a Deus e obedecer a sua palavra, nós poderemos vencer a guerra de palavras. Haverá paz. Vencer a guerra de palavras significa que você pode falar em paz, sem ter medo de provocar uma briga, sem ter medo de que a outra pessoa vai retaliar. A palavra também de Deus diz que nós temos também não apenas esperança com a vida de Cristo, mas riqueza. Meus filhos às vezes eles vêm para mim e falam assim, mãe, tá bom, eu errei, mas eu não sei o que falar para o outro. O que eu falo? Né? Como é que eu resolvo? E às vezes a gente erra em alguma situação, ou sabe que alguma situação precisa ser abordada, a gente sabe que precisa conversar com tal pessoa, a gente sabe que precisa marcar aquele café e bater um papo, só que a gente não quer. Por quê? A gente não sabe o que falar. O que eu vou falar? Será que vai, né? A gente fica pedindo, Senhor, fale-se para mim por osmose, que vem um raio sobre a cara aqui, né? De repente, abre-se os olhos no meu coração, Deus sabe o que falar. Não, mas a palavra de Deus, ela tem riqueza. Ela nos dá tudo o que nós precisamos. Todos os recursos necessários para falar como Deus deseja estão na palavra de Deus. A gente não sabe muitas vezes porque nos falta meditar nas Escrituras. Não apenas isso, nós temos o poder de Deus. Então, quando parece que não adianta falar mais nada, que a gente não tem poder para mudar algo, a gente sabe que o Espírito Santo que trabalha no nosso coração também trabalha no coração da outra pessoa. E Deus trabalha, muitas vezes, através das nossas palavras. Através da palavra que você decide dar naquele momento. Eu já tive situação em casa, é muita ilustração pessoal, né? Porque eu não posso falar de vocês, eu vou falar de mim. Então, em situações em que eu estou estressadíssima em casa, né, falando assim, quando ela percebe às vezes que eu estou ficando um pouquinho mais irritada e que o tom de voz está subindo com as crianças, aí já teve ocasiões em que ele veio para mim e falou assim, Henrica, calma. Ao invés de ficar comigo, brigar comigo, né, que ele poderia fazer, manda acalmar. E aí de repente dá um estalo, né?
espera aí. A palavra, uma palavra que ele usou para falar comigo, já me acordou e me colocou no meu lugar. Suas palavras, elas têm o poder para fazer isso para uma pessoa. Mesmo que você ache que não tem. Às vezes uma pessoa está passando por uma situação muito difícil. E você, aquela manhã, de repente, você leu algum trecho na palavra de Deus, alguma coisa na devocional, algo que Deus falou no teu coração, alguma coisa, e você não tem muita coisa para oferecer para a pessoa que está passando por dificuldade. Mas você tem a palavra de Deus que você lê. Aquela migalhinha que você tem, você oferece para a pessoa por meio de palavras. Palavras temperadas, palavras gentis, palavras mansas. E essas palavras, talvez você nunca mais se lembre dessas palavras. Mas a pessoa vai se lembrar. A pessoa vai se lembrar. Então, o poder do Espírito Santo, ele trabalha através das palavras. No nosso coração, no coração das outras pessoas. E, finalmente, esse domínio de Cristo. A esperança que vem com a vida de Cristo. O poder que vem no envio do Espírito Santo. E as riquezas que Ele nos dá através da palavra, também vem acompanhado da realidade que a gente precisa abrir mão. Irmãs, a gente manipula muito com as nossas palavras. Nós somos mestres manipuladoras. Eu falo isso porque eu sou mulher. Eu sei. Se um homem viesse aqui falar, vocês mulheres são manipuladores, seria complicado. Mas nós sabemos que nós sabemos como usar palavras para machucar. Nós sabemos como usar palavras para conseguir o que a gente quer. Nós sabemos como usar palavras para controlar as pessoas. A gente sabe quem elogiar. A gente sabe sobre quem nós podemos, entre aspas, fofocar. Entre aspas, não. Sobre quem nós podemos fofocar e todo mundo vai apoiar e vai concordar. Nós sabemos usar as palavras para conseguir o que nós queremos, porque nós temos medo de perder controle. É uma das coisas que mais avassalam a geração mais nova, e essas gerações que estão crescendo hoje, é o medo de perder controle. É o que vem com tanta tecnologia, com tanto controle em suas mãos. E quando a gente acha que está perdendo o controle, o que a gente quer fazer? A gente quer manipular ao máximo, a todo custo. Nem que seja a gente falar mal da pessoa, nem que seja a gente usar palavras mais duras, nem que seja a gente gritar. Para criar os nossos filhos, eles não estão ouvindo, o que é mais fácil? Berrar? A gente acha que vai ter um controle maior com os nossos filhos por causa das palavras duras que a gente está usando. No caso do bullying, por exemplo, né? O bullying, geralmente, quando está em casa, ele se sente indefeso, porque muitas vezes é o pai ou a mãe que trata mal e ele não tem como se defender. Então ele vai na escola, o que ele faz? Por meio de palavras, ele tenta controlar a situação, tenta exercer uma certa autoridade sobre aqueles que estão ao seu redor. É a nossa tentativa de sermos Deus. Gente, eu estou ficando um pouquinho tonta, eu preciso de uma cadeira para sentar. Vou tomar uma aguinha. Vocês ficam rolando depois, que ficou todo tempo fora. Estou filmando. Se eu não tivesse palavras, vocês não queriam entender o que estava passando. Vamos então correndo para o fim, aí, para vocês poderem trocar ideias sobre os estudos de caso. Queridas, o nosso problema maior não são o saber falar, a gente sabe falar.
a gente sabe como usar a comunicação para conseguir o que nós queremos. O problema está lá em Tiago 4. Alguém poderia abrir Tiago 4? Tu abriu? Tu pode ler a partir do verso que diz de onde vem as contendas, as guerras e contendas. Onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura também disso dos vossos deleites e dos vossos membros guerreiros, Que vem, tua versão é qual? Tu tem uma meia. Alguém tem NAA? Tem NAA aí? Aí tem? de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Pronto, ótimo. Qual é o problema? O problema é o que está aí, é o que Jesus falou em Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio do coração. E João Calvino fala: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Portanto, a boca vai falar palavras idólatras. Palavras idólatras. E, como o Tiago falou, o problema é justamente que esses ídolos, esses desejos, estão em guerra dentro de nós. Então, o problema não são desejos. Nós somos criados para desejar. Se eu desejo ter paz e silêncio em casa, tem alguma coisa errada com isso? Paz e silêncio é uma coisa maravilhosa. Né? Muito bom. Só que, a partir do momento que esse desejo por paz e silêncio em casa, ele vai se tornando maior e querendo lutar e brigar com o controle do meu coração, mais do que Deus mesmo tem o controle do meu coração, isso vai resultar em palavras que vão manipular as pessoas ao meu redor para que eu consiga a paz e silêncio. Eu vou gritar para os meus filhos calem a boca e vão agora para o quarto, porque a mamãe quer paz e silêncio. Então o problema não são os fatos ao nosso redor. O problema não é que meus filhos estão gritando. O problema é que eu estou desejando algo que está militando no meu coração para tomar o controle das minhas palavras. E você percebe que esses desejos, eles são desejos que vão brigando entre si. É uma guerra que não está fora de nós. Então, quando nós falamos sobre guerra de palavras, eu acho que a primeira coisa que me veio à mente, quando eu vi o título desse livro, Guerra de Palavras, a primeira coisa que eu pensei foi, não, é a guerra, né, entre as pessoas, né? São mal entendimento, é a má comunicação, são os conflitos que tem entre os irmãos e as irmãs, os casamentos e tudo mais. Não, a guerra de palavras, ela começa dentro do nosso coração. É uma guerra de narrativas, é uma guerra de mentiras, é uma guerra de desejos que querem assumir o controle daquilo que Deus nos deu para abençoar uns aos outros, ao invés de buscar o nosso desejo próprio. E qual então é a solução para palavras idólatras? Lá mesmo Tiago 4 diz: portanto, submetam-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Lá em Salmo 1, ele fala também sobre palavras. O que ele fala lá em Salmo 1? Alguém lembra? São tudo palavras, viu? Vocês não memorizaram Salmo 1? Bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém. Eu falei que vocês não memorizaram, mas eu também não lembro. Deus aceita nas mãos dos escarnecedores. Antes, porém, seu prazer está na lei da palavra do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medida de dia e de noite. Vocês conversam consigo mesmas dia e noite. E o objetivo que nós temos nessa vida é que essa conversa seja temperada pela palavra de
Deus, que esses desejos que militam no nosso coração, que ficam interpretando a vida ao nosso redor de forma errônea, que ficam mentindo para a gente, nós mentindo para nós mesmos, esses desejos precisam ser mortos. Nós precisamos matar esses desejos dentro de nós. Porque as suas palavras podem ter o peso de morte para outra pessoa. As suas palavras podem destruir a vida de alguém. Pode dar um mau testemunho a respeito do Evangelho. E podem, de fato, se rebelar contra Deus. Pode ser a última ofensa contra o Senhor. As suas palavras, elas têm peso em nós. Se vocês puderem tirar alguma coisa da fala dessa mãe cansada, eu quero muito que você saia daqui lembrando que aquilo que sai da sua boca não são apenas palavras, entre aspas, não são apenas palavras, não é para você jogar fora isso que Deus te deu. Elas podem ser a diferença entre a vida e a morte para uma pessoa. O bálsamo pode ser uma ferida no coração do seu filho, da sua filha, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe. Meçam suas palavras, pesem suas palavras, questionem, use a palavra por quê, né? Uma palavra maravilhosa, né? 2 palavras. Por que eu quero falar isso? Por que eu vou usar essas palavras? Por que eu quero que essa pessoa responda de tal jeito? Por que eu estou interpretando dessa forma? Esse porquê é maravilhoso. A gente precisa aprender a suspeitar de nós mesmos e entender os desejos que estão por detrás das nossas palavras. Queridas, nós não precisamos de palavras mágicas, nós precisamos apenas da palavra do Senhor. Como o Tiago me falou, gente, Tiago é um livro ótimo, uma carta ótima para ler e estudar a respeito de palavras, sobre comunicação. Ele fala muito sobre isso. E ele diz lá também, que seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tardio para se irar. Então a comunicação, ela não tem a ver apenas com o que você fala, mas com o que você ouve. Você gosta muito de se ouvir falando? Você gosta? Você é daquelas que fica na frente do espelho e fica ensaiando as falas, né? Às vezes a gente fica ensaiando. Não, vocês não falam que fazem isso, né? Porque só eu ainda. Vocês já perceberam que há situações nas quais a gente quer ficar repetindo e tocando, né, na nossa mente, revendo e repensando e ouvindo novamente? Nossa, como foi gostoso ouvir aquilo, como foi legal falar aquilo, que conversa boa foi aquela. E a gente fica, hoje em dia é maravilhoso que a gente tem o WhatsApp, né? O WhatsApp guarda todas as conversas. Eu fui ver as conversas com meu marido de 2009. Eu me arrependi. Está tudo salvo lá no Facebook. Palavras, mas elas revelam tanto a respeito da maturidade nossa daquela época, e elas vão revelar tudo a respeito da sua maturidade hoje. Portanto, irmãs, suas palavras, elas têm peso, elas têm valor. Não use-as levianamente. Não use-as de qualquer jeito. Não perca a esperança, porque há poder através das palavras que são proferidas de forma piedosa e de acordo com a palavra de Deus. E se vocês não souberem o que falar, recorra à palavra de Deus sempre. Recorra à palavra de Deus. Você pode pensar que é uma coisa tão boba, né? A outra pessoa sabe. Eu não vou ter que falar o óbvio para outra pessoa. Fale o óbvio. Fale o óbvio, porque às vezes as pessoas precisam ser lembradas do óbvio. A gente precisa ser lembrada de que Jesus perdoa os nossos pecados. A gente precisa ser lembrada de que tal outra coisa é pecado. A gente precisa ser lembrada disso por meio de palavras, irmãos. Não tenham medo de falar a verdade em amor. Ok? Isso foi um apanhado dos 4 capítulos. Para vocês verem que tem muito conteúdo no livro. Se vocês conseguirem esse livro, vai ser uma bênção.
E as próximas sessões vão ser bem maiores. A gente vai ter outras palestrantes aqui, então o problema delas, porque elas vão ter que falar sobre mais capítulos do que eu. Mas eu queria agora dar a oportunidade para, se vocês tiverem alguma dúvida, resolver agora, porque a gente vai pedir um lanchinho e depois dividir em grupo. Então, se alguém tiver uma dúvida, antes da gente encerrar com oração,